Alô, bom dia! Estamos de volta com o programa DC Mais Trabalho e Renda. Feliz 2021 para todo mundo. Esperamos que esse ano seja um ano diferente de 2020, onde tudo que foi planejado, tudo aquilo que está projetado, aconteça de fato, né? A vacina aparentemente está próxima de nós. Se tivéssemos uma organização melhor por parte do governo federal, saberíamos mais claramente quando isso começa a acontecer. O fato é que em breve teremos vacinação. Isso é muito importante porque a vacinação vai ser uma libertação para todos nós, né, trabalhadores, pessoas aí, os brasileiros e pessoas ao redor do mundo que precisam retomar sua vida e ter uma perspectiva de mínimo de normalidade para que tudo volte a acontecer. Desejo a todos um 2021 maravilhoso, aquelas pessoas que estão procurando emprego, que não são poucos. No Brasil, em torno de 14 milhões de pessoas procuram emprego hoje, né? Que esses números possam melhorar a cada dia. Em Ponta Grossa, particularmente, o que eu tenho observado é que o número de vagas ofertadas, principalmente as vagas que exigem menos qualificação, tem aumentado consideravelmente agora nos primeiros dias do ano. Isso é muito importante porque vai ocupar aquela mão de obra que foram os primeiros a perder o trabalho quando a pandemia foi instalada ao redor do mundo. Outra questão importante, né, que nós começamos o ano com uma notícia não muito boa, é o encerramento da produção, da fabricação de veículos da Ford no Brasil. Apesar de nós não termos uma unidade da montadora no Paraná, o impacto dessa decisão tomada pela sede da montadora nos Estados Unidos vai afetar o país inteiro, porque quando você fala no setor automotivo, a cadeia do automóvel ela é uma cadeia muito robusta. E o formato com que as montadoras trabalham envolve toda a cadeia de suprimentos num projeto. Então, por exemplo, quando a DAF Caminhões estiver aqui a plenos pulmões, Ponta Grossa vai ser um ponto de atração de unidades dos seus fornecedores, que a gente chama de supply chain, a cadeia de suprimentos. Esses fornecedores eles vão estar mais próximos porque o sistema de trabalho das montadoras é o antigamente chamado just-in-time, ou seja, o estoque da montadora é o fornecedor. E cada vez que inicia uma produção de algum lote de veículos, toda a cadeia de suprimentos inicia a produção simultaneamente. E vai entregando os componentes do veículo à medida que vai chegando o momento de ser colocado em cima da carroceria do veículo. Então, o que acontece? Essa cadeia de suprimentos ela vai ser afetada fortemente. Algumas empresas fornecem exclusivamente para a Ford. E né, são 5 mil empregos imediatamente que vão ser extintos, mas até o final do ano são mais 1.500, são 6.500 trabalhadores que vão perder o seu trabalho, emprego direto. Mas a estimativa na cadeia do automóvel é que para cada emprego direto você tenha pelo menos 6 indiretos. Indiretos no fornecedor, indireto no fornecedor do fornecedor, indireto na rede de concessionárias, indireto nas pequenas oficinas que trabalham especializados nessa marca, e indiretos nas revendas de autopeças de segunda mão, de segunda linha, ou autopeças que não são originais de fábrica, ou seja, é um efeito cascata muito grande. E numa conta rústica, a gente pode chegar a aproximadamente 45 mil trabalhadores que vão ser afetados por uma decisão que foi tomada por um reposicionamento da marca no mundo. E o que acontece, né? Ao longo de 2020, nos programas iniciais, eu tenho falado muito a respeito do novo profissional, da forma como o jovem que está chegando no mercado de trabalho enxerga essas questões e como ele se posiciona em relação às suas realizações pessoais, primeiro, depois aquele apego a uma marca, a uma empresa. E uma situação como essa, que acontece com a Ford, reforça ainda mais essa condição, porque, como foi noticiado, e muitos devem saber, a decisão foi tomada na cúpula da empresa e foi comunicada aos funcionários numa reunião via internet que a decisão foi tomada, ou seja, estava todo mundo tocando sua vida normal, fazendo seus projetos, pessoas tinham acabado de assinar contrato de financiamento de casa própria
e teve uma reunião online onde foi comunicado para eles assim, como se fosse uma notícia corriqueira. Ó, nós vamos fechar a fábrica e vocês vão ser demitidos. Eu lembro que em Ponta Grossa, em 2010, 2001, 2002, nós tivemos um caso semelhante, numa proporção menor, mas nós tínhamos em Ponta Grossa uma empresa franco-argentina chamada TCA, que produzia chicote elétrico para a Renault em Curitiba. E por uma falha no processo de contratação de pessoas aqui em Ponta Grossa, a qualidade da manufatura era muito ruim e havia muita não conformidade no resultado do processo. E a Renault interrompeu o contrato com essa fornecedora e passou para, então era Siemens que existia em Irati. E essa empresa, numa sexta-feira à tarde, reuniu todos os funcionários, eram 180 funcionários, e comunicou que ali encerrava o contrato de trabalho, na segunda-feira estavam todos dispensados e precisavam vir trabalhar. Ou seja, são situações inesperadas que acontecem por efeitos que fogem do controle da organização, obviamente, né? Eu não imagino que isso seja um planejamento estratégico, mas que nós, trabalhadores, temos que estar preparados para isso. Muito bem, dentro dessa ideia, né, preparados como? Então eu imagino assim, né? Vamos pegar o exemplo da DAF. A maior parte dos colaboradores da DAF são técnicos ou engenheiros. Então é uma mão de obra altamente qualificada. Na Ford não devia ser diferente, técnicos ou engenheiros também devia ser a maior parte dos trabalhadores da DAF. São pessoas que passaram por uma formação muito rebuscada e que poderiam ter um outro comportamento. Então hoje nós vamos falar a respeito disso, né? Eu tenho tratado muito sobre essa visão de mundo que nós precisamos ter, de incluir o Brasil na rota da tecnologia, do empreendedorismo, de inovação, sobre ser um país inovador, começando por Ponta Grossa, né, que nós temos um parque tecnológico aqui pronto para ser ocupado, mas que por 8 anos nós tivemos na frente da entrada do parque uma manilha colocada lá para que ninguém tivesse acesso, mostrando claramente que o caminho da tecnologia em Ponta Grossa estava fechado. Em 2020 foi retomado o parque tecnológico e temos aí esperança de que aconteça a instalação da primeira empresa lá, que é a Trise, que está em processo e deve implantar lá a sua unidade, né, a sua sede. Então, nesse viés aí de formação de empreendedores, da ideia da consciência e da cultura da inovação, é que eu vou trazer hoje uma convidada que foi minha aluna no Colégio CEPAM, muitos anos atrás, foi voluntária do Projeto Menarca e fez aqui em Ponta Grossa o curso de Direito e enveredou na sua pós-graduação e na sua atuação profissional para a área de propriedade intelectual, que é o que fala de inovação o tempo todo. Então, eu vou convidar para vocês estarem conosco a Samaira Siqueira. Samaira, que é aqui de Ponta Grossa, né, é um jovem talento, e eu tenho trazido como convidados aqui, principalmente jovens, para mostrar que há uma mudança de cultura, uma mudança de visão em relação à juventude, em relação ao papel de todos, que façam sejam mais destacados e que tenham mais atuação na sociedade. Eu sempre brinco assim quando eu vou nas reuniões de conselhos que eu faço parte, que quando a gente chega numa reunião de conselhos, os conselheiros são sempre os mesmos e eles só estão ficando mais velhos, o cabelo ficando branco, né? E tem pouca renovação. Então é preciso dar voz e vez para os jovens. Então eu tenho feito esse tipo de aposta aqui no programa, no projeto que de ser mais trabalho e renda, porque nós temos muita gente talentosa, abaixo dos 30 anos, que são pontagrossenses, que estão fazendo a diferença e que precisam ter espaço para poder conquistar aí a sua participação. E por outro lado, né, os mais velhinhos aí como eu, que vão ser substituídos em breve aí por esses jovens, temos que abrir esse caminho e dar condições para que haja uma transição e que a cidade ganhe com isso. Porque quando nós pensamos no coletivo da cidade, nós pensamos no futuro da população, numa cidade melhor para todos, inclusive para a nossa própria velhice. Então essa é a Samaira. Bom dia, Samaira. Bom dia, Nelson. Seja bem-vinda. E eu queria te apresentar então, né? Você foi voluntária do Projeto Menarca aqui no Colégio CEPAM. Sim. Por uns 2 anos, acredito, né, que você trabalhou no projeto. Foi. É um projeto que eu tenho muito carinho, que eu tive a felicidade de ser o criador dele em 2001. Uhum. E ele agora completou 20 anos, ou seja, é um projeto longevo, né? Muito bom fazer parte disso, dessa história. Sim. Você era adolescente na época e foi fazer o curso de Direito, depois enveredou para uma área totalmente diferente. Então eu queria que, para começar, você contasse isso,
para quem nos assiste e para aqueles que vão ver o programa depois. Fica à vontade, Sanaira. Você olha para aquela câmera ali, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Nelson. Então, eu escolhi essa área porque, na verdade, quando eu tive que tomar a decisão do curso, eu gostaria de trabalhar com uma área que me possibilitasse ter contato com pessoas e resolver problemas. Então, eu acabei escolhendo o curso de Direito, mas eu sempre tive um perfil um pouco diferenciado, mais inovador. Eu não queria trabalhar de uma forma engessada. E a área do direito, as áreas clássicas do direito acabam te colocando em caixinhas. Então, ou você presta um concurso, ou você se especializa em uma área, acaba trabalhando muitas vezes dependendo do sistema, do judiciário, enfim. E eu não fui me encaixando nessa área mais tradicional. E eu lembro que eu estava numa aula de direito internacional, que o professor contava sobre uma revolução que estava acontecendo, que foi a primeira revolução que iniciou por jovens através da internet, que foi a Primavera Árabe, e contando um pouquinho sobre como estava acontecendo a situação no Oriente Médio, aquilo me chamou a atenção. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu gostaria de trabalhar com algo que fizesse a diferença e que tivesse um impacto, né? E queria entender melhor o porquê que estava acontecendo aquela revolução e se eu podia me inserir. E eu lembro que eu saí daquela aula com uma vontade de querer estar naquele local, eu acabei fazendo intercâmbio e também perguntei para o meu professor se teria uma área do direito que eu pudesse atuar dessa forma, que não fosse só na cidade, que eu pudesse também trabalhar em outros países e que minha formação fosse útil. E aí que ele me sugeriu a área de propriedade intelectual, que é uma das poucas áreas do direito que as mesmas regras que tem aqui tem em outros países do mundo. Então foi assim que eu escolhi essa área. Muito bem. E daí você terminou o curso de Direito e como que você enveredou então para a área de propriedade intelectual? Então, na verdade, eu comecei fazendo uma iniciação científica no terceiro ano do curso. Eu comecei eu fui, na verdade, a primeira bolsista de inovação tecnológica do curso de Direito. Então, eu consegui uma bolsa PIBIT por 1 ano e pouquinho, que foi o tempo que eu fiz a minha pesquisa. E a minha pesquisa, desde essa época, ela já ia para a parte um pouquinho tecnológica. Então, o olhar do direito para acompanhar uma questão relacionada a patentes envolvendo patrimônio genético, que era uma demanda que a gente tinha de um pesquisador da universidade. E aí eu me interessei demais pela área. Quando eu concluí a iniciação científica, aí veio uma lei que mudou tudo. Então, eu podia muito bem ter desistido de estudar aquilo, ou foi o que eu fiz, falei, não, peraí, se veio uma lei que mudou tudo, eu preciso entender como é o processo agora. Então, eu fiz disso o meu trabalho de conclusão do curso e eu senti a necessidade de aprofundar, porque nós estamos no país com a maior biodiversidade do mundo. Então, eu pensei como aproveitar nossas belezas naturais, não só belezas, mas toda a nossa riqueza, nosso patrimônio, e transformar isso em produtos e processos com valor agregado. Então, eu segui nessa pesquisa e busquei um mestrado nessa área. E o melhor que eu encontrei foi um mestrado profissional em propriedade intelectual dentro do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é a autarquia federal responsável por conceder esses registros de marcas, patentes, desenhos industriais, software. Ou seja, você estava na toca do lobo. É, exato. Eu estava no melhor lugar. Podia estar para falar desse assunto, né? Sim, e assim, eu acho, se eu não me engano, é a única instituição no mundo que concede os registros que tem uma pós-graduação dentro. Isso é sensacional, porque a gente consegue discutir com os próprios tomadores de decisão e muitas vezes eles vão alterando até a forma de percepção sobre a concessão de um ativo da propriedade intelectual pelo que está acontecendo no momento. Então, isso foi, assim, sensacional para mim, porque eu tive essa oportunidade de ter acesso... Entender a dinâmica do processo. Muito tive bom. acesso ao conhecimento, sem contar dos colegas também, né? Que não era um mestrado acadêmico, então eu não estava com pessoas da minha idade num ambiente um pouco mais descontraído. Eu estava num ambiente com profissionais discutindo suas experiências profissionais e, assim, profissionais de todo o Brasil, das melhores instituições e empresas do mundo. Muito bom. Do Brasil. Daí você fez o mestrado e já emendou o doutorado também. Está em processo de doutoramento agora, né? Sim, tá na conclusão. Em breve, se tudo der certo, até esse ano eu concluo. E aí, profissionalmente, você já trabalhou nessa área? O que você já fez?
Então, desde a época da iniciação científica, eu já busquei trabalho na área. Eu comecei como estagiária na agência de inovação da UEPG, né, aqui em Ponta Grossa. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu também busquei trabalhar na área. Então, a minha ideia sempre foi alinhar a parte de estudo com trabalho, né? E aí eu acabei trabalhando em escritórios de propriedade intelectual, que são escritórios, eu trabalhei em um que era num chamado boutique, são escritórios pequenos com grandes clientes. Então eu tive a oportunidade de trabalhar para grandes empresas, para multinacionais, entender a dinâmica de como que essas empresas utilizam os ativos da propriedade intelectual para fazer a diferença em seu negócio. Então eu adquiri essa expertise profissional além da teórica. Então isso que foi assim um grande diferencial, acho, na minha formação. E daí, ao invés de ser funcionário, você tomou uma outra decisão, de ser empresário. Como é que foi? Sim, na verdade não foi uma decisão que eu esperava ter tomado naquela época, porque eu planejava trabalhar na área por pelo menos uns 5 anos, mais ou menos, para adquirir uma bagagem que eu entendia que seria necessária para então começar meu próprio negócio. Porém, as coisas não acontecem como a gente planeja, né? E aí eu estava numa situação. Eu saí desse escritório, fui trabalhar na agência de inovação da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no período pós-Olimpíadas. E foi um período bem caótico no Rio de Janeiro, porque o governo do estado parou de pagar os servidores públicos e isso afetou a universidade diretamente. E eu também, enquanto funcionária, né, nesse período, fiquei sem salário. Então, eu estava trabalhando muito por amor à causa, porque eu gostaria de aprender aquela área, porém, eu precisava me manter. Afinal de contas, eu estava no Rio de Janeiro num período complicado e que estava tudo muito caro, né? Então, por estar naquele ambiente, demandas chegavam até mim. E como eu gosto de fazer tudo da forma mais correta possível desde o início, eu falei, então eu vou formalizar, abrir um CNPJ para poder emitir nota, para trabalhar de uma forma mais profissional. Então a empresa surgiu assim por conta da necessidade. E aí eu busquei cada vez mais me profissionalizar, fazer parcerias, porque no início gera uma insegurança. Eu acho que durante a graduação nós não somos formados a trabalhar de forma independente, né? A cultura acadêmica nos forma para ser funcionários, não para tomar atitudes. Então, das atitudes mais simples de que tipo de empresa que eu vou abrir, como que eu vou me portar com o cliente, qual que é o valor que eu vou cobrar pelos meus serviços, tudo isso eu tive que aprender na prática. Então, e na tua área, né, eu fiz licenciatura, é muito diferente, né? Você fez direito. Na tua área, praticamente todo mundo que sai da graduação é um empresário. É empresário de si mesmo. Ele vai abrir uma banca de advocacia, ele é o ativo e ele é o passivo ao mesmo tempo, né? Então é preciso ter essa visão. Eu sempre falo assim, dentista, médico, todas as áreas, engenharia, todas as áreas onde você pode migrar para uma atividade independente, uma atividade autônoma, precisaria ter a formação de gestão também, né? E outra questão é assim, além da formação de gestão, essa questão que você falou, a gente é preparado para trabalhar como empregado. Sim. Então, eu tenho mostrado constantemente aqui esse mapa, porque desde a primeira vez que eu vi esse mapa é de 2018. Isso aqui mudou um pouco, mas não mudou para melhor para nós, mudou para pior, porque outros países entraram aqui e o Brasil continua fora. Esse é o mapa da tecnologia. Aqui, nesses países que estão em destaque, observe que é América do Norte, Europa e Ásia. E alguma coisa aqui da Oceania. Mas esses países que estão em destaque são os países, né, os 15 países de maior desenvolvimento de capital humano, ou seja, gente preparada para desenvolver inovação, e é aquele que produz e vende tecnologia. Então, esses são os que mandam na tecnologia do mundo. E esses que estão em cinza, e entre eles o Brasil, são os que consomem a tecnologia desenvolvida em outros lugares. E só tem um jeito de mudar isso. O jeito tá aqui, ó. Quando foi perguntado para os 50 CEOs, né, das maiores empresas de tecnologia do mundo, quais eram os principais requisitos para que as empresas conseguissem uma competitividade global? Número 1, talento. Entre 50 CEOs das grandes organizações colocaram o talento como o maior ativo que uma empresa pode ter
para aumentar sua competitividade e conseguir escala global. E a gente vê, né, muitas vezes aqui no Brasil, não existe nas empresas uma preocupação com a retenção de talentos. Sim. Não existe também uma preocupação dentro das universidades de potencializar o talento do estudante. Todo mundo é uma massa, né? Você tem lá um número grande de alunos na sala de aula, e eu sou professor universitário, e eu digo que é muito difícil você pegar tanto aquele que está muito para trás, quanto aquele que está muito para frente e dar um atendimento diferenciado para ele. É preciso desenvolver ambientes de ensino, metodologias de ensino, onde você possa individualizar, e você tira aqueles destaques do coletivo. Não é separar, não é isso que o Bolsonaro falou de aluno adiantado, separado do atrasado, não é isso. Sim. É você potencializar o talento da pessoa, não tratar ele como se uma pessoa talentosa tem que receber mais atendimento, tanto quanto uma pessoa que tem dificuldade precisa receber mais atendimento para que ele possa acompanhar e explorar o seu potencial. E nós tivemos uma conversa sobre isso, né? E você falou da tua ideia, que você levou para o TFPR, levou para o IPG, de incluir essa fala na graduação. Você Sim. pode falar sobre isso? Claro, eu adoro falar sobre isso. Eu tenho essa vontade de espalhar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri por conta de ter me formado nessa área de propriedade intelectual e inovação. Então, esse tipo de informação nós tivemos acesso, né, durante essa pós-graduação, e eu vi a necessidade a gente precisa mudar a cultura. Então, nós precisamos passar para todos os alunos que estão em graduação, em pós-graduação, sobre a necessidade de proteger os ativos de propriedade intelectual e também como trabalhar de forma inovadora. Porque os ativos não servem apenas para ser protegidos, mas, por exemplo, você pode pegar informações tecnológicas no banco de dados de patente. E você tendo informação tecnológica, você pode ter um perfil diferenciado, você pode buscar quem são os fornecedores daquela tecnologia, melhorar tecnologias já existentes. Então, sabendo manejar a informação, você pode ter um papel diferenciado na sociedade. Isso é uma das partes de você entender a necessidade dos ativos de propriedade intelectual como mudança na sociedade. O outro aspecto é como trabalhar a inovação e o perfil inovador. E aí entra diretamente com a questão do empreendedorismo. Porque para mim empreender é questão de atitude. Você não precisa necessariamente abrir um novo negócio, criar sua própria empresa. Mas a partir do momento que você tem uma atitude fora da caixa, você já está empreendendo. Então, esse tipo de postura que nós não somos ensinados e por isso que eu tenho esse desejo de disseminar essa iniciativa e esse tipo de formação para dentro da universidade. Até mesmo a modalidade de avaliação, né, das universidades Sim. é uma avaliação de memória. Então, 90%, né? Isso é empírico, não é científico. Mas 90% das provas aplicadas é para ver se você consegue lembrar alguma coisa. Verdade. Não é verdade? E aí a gente fica sendo sempre repetindo. Obviamente que tem que estudar o que já foi estudado, obviamente. Mas você tem que fazer, nós precisamos encontrar esse salto quântico, né, que vai tirar da repetição para a aplicação. Alguns anos atrás, eu tomei uma decisão dentro da universidade que as minhas avaliações seriam minimamente, se possível, zero avaliação de conteúdo que já está escrito. Seria mais a aplicação do conteúdo. Então, me dá muito mais trabalho, gera bastante debate, porque o aluno também é acostumado àquele formato certinho, pergunta, se possível ainda múltipla escolha, né? E isso dá muito trabalho, e sair da zona de conforto, fica um pouco inseguro em relação ao processo de avaliação, como foi construída a nota. Eu não trabalho mais na área de física, sou professor da área da qualidade, e eu sempre falo que qualidade é atitude. Eu não posso dar uma nota 10 para alguém que lembra tudo que está escrito na norma, mas não sabe aplicar. Exato. Ou seja, como que é feita a avaliação? Empreendedorismo é outra disciplina de autodesenvolvimento. Como que você avalia se a pessoa se desenvolveu ou não? Aplicando uma prova para ela sobre o que é um empreendedor? Então, essas questões são muito difíceis de ser aplicadas. O TFPR está investindo em duas áreas, na indústria 4.0 e o profissional MEIU, que são... aqui nós temos um professor, que é o professor Rui, que tem sido o professor Rui Tadashi, que tem sido o grande proponente disso. Onde os alunos em equipes multicurso, né, multidisciplinar, vamos colocar assim,
vão nas empresas resolver problemas das empresas. Então não é uma disciplina presencial, tudo isso é uma quebra de paradigma, porque o que nós somos acostumados? Seleciona um aluno, matricula, põe sentado um atrás do outro, controla a frequência e dá nota para ele, né? Aí se vai na Europa, por exemplo, isso já mudou consideravelmente. Onde a importância não é você ter o aluno sentado na tua frente, sim ter o aluno que tenha a capacidade de desenvolver aquele conhecimento e aplicar. Sim. Muito bem. O programa é curto, né? Nós já estamos encerrando. Eu queria agradecer a Samaira, foi uma conversa bastante interessante e dizer assim, a todos nós aqui, professores de universidade, que a gente pense um pouco mais nessa transição de formar um jovem que é capaz de chegar numa sociedade e resolver problemas. Inteligência não é somente tirar notas boas, é também. Mas a inteligência é você conseguir pegar o conteúdo que você aprendeu com o teu professor, com as experiências que você teve. A Samaira falou aqui que ela iniciou toda essa caminhada que ela está agora como empresária na área de propriedade intelectual, porque ela fez uma iniciação científica. Aproveitar as oportunidades que você tem dentro da universidade pode fazer toda a diferença no teu universo futuro. E nós, professores, criarmos essas condições para que mais jovens sejam inseridos em projetos de extensão, inovação, pesquisa, para que abra uma cortina e consiga enxergar mais longe do que somente ter uma carteira assinada ao final do seu curso. Obviamente que precisamos ter profissionais com carteira assinada, de alto desempenho, alta performance, com perfil empreendedor, atuando nas empresas para aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Mas também precisamos de empreendedores, porque quando a gente olha para esse mapa, se eu fosse um governante, não sou, eu ficaria muito preocupado, porque daqui 20 anos, esses aqui de cima vão mandar em todo mundo que está aqui embaixo, porque nós vamos encher navio de comida de soja, milho e minério de ferro e mandar para eles. Com o mesmo preço, nós vamos comprar um container de tecnologia para consumir aqui. E quem manda na tecnologia numa sociedade tecnológica, manda na sociedade. Então é preciso ter essa clareza de nós fazermos essa transição, essa mudança de mãos e colocar a juventude para falar, colocar a juventude para trazer suas ideias, para que a gente também mais velho passe por uma renovação, uma mudança de programação mental e entender que não há uma competição de gerações e sim uma transição e que a gente possa melhorar a nossa posição, principalmente Ponta Grossa, que é onde eu moro, onde a Samaira mora, onde meus filhos, a minha esposa moram, minha família, que seja uma cidade melhor, com mais oportunidades. É uma visão estratégica que precisa ser colocada em prática, receber incentivo do governo, as empresas precisam entender isso também, buscar tecnologia, entender a legislação em cima disso, entender o que é proteger a propriedade intelectual, o que é desenvolver, pesquisa e desenvolvimento, investir na relação com as universidades para que possa aproveitar o capital intelectual existente lá e aplicar no seu negócio e que todos ganham, todos vão ganhar com isso. Ok? Então, Samaira, obrigado pela tua presença. Obrigada, obrigado aí por gastar teu tempo janeiro de manhã, né? E espero que você tenha sucesso na tua profissão. Eu lembro de você lá no CEPAM, como voluntária do Projeto Menarca, né? São boas lembranças, assim, desse projeto que já fazia diferença e continua fazendo aí na vida de muitos jovens aí na cidade de Ponta Grossa, na região e tudo mais. Obrigado, Samaira. Obrigada pelo convite. Então agora nós vamos passar então para a divulgação das vagas desta semana. E lembrando sempre, né, para você que está procurando emprego, primeiro mantenha o ânimo. Esteja sempre proativo, sempre acreditando que vai dar certo, porque vai chegar a tua vez de conseguir o teu sim, de você ter novamente o teu trabalho. Nós precisamos do trabalho para viver, né? Se você não é um empreendedor, depende de ter uma carteira assinada, mantenha o ânimo, mantenha a esperança, atualize seu currículo, faça cursos online, existem vários cursos gratuitos no YouTube, em outras plataformas que você pode fazer e melhorar o teu currículo e manter a mente atualizada. Não desanime, porque o desânimo faz com que no momento de uma entrevista você já entre derrotado para ela. Outra dica, nunca concorra a uma vaga onde você sabe que não tem chance de ser contratado, porque só vai trazer decepção, frustração e isso vai tirar o teu ânimo. Então, vamos lá. Então, primeira vaga na área de tecnologia da informação, estágio para desenvolvedor Java.
Lembre sempre de olhar os requisitos, porque é aqui que você vai poder ver se você consegue se candidatar ou não. Então, cursando Engenharia da Computação, Análise de Sistema, Engenharia de Software ou Correlatos, ou seja, qualquer curso na área de informática. Conhecimentos em Java Web, banco de dados relacional e ferramentas de desenvolvimento com foco em orientação e objetos. Desejável. Quando fala desejável, se você tiver um diferencial, se você não tiver, mas tiver o que é requisito, você pode competir. Conhecimentos em Spring Security e Spring REST. Não sou da área, não faço ideia do que é isso. sabine.cassol@realcientifica.com.br até o dia 22, ou seja, tem tempo para você enviar o teu currículo. Mais uma vaga, por favor. Estágio para desenvolvedor front-end, é a mesma empresa que a Real Científica, requisitos, né? Mesmos cursos, só que muda o conhecimento que necessita. Então, HTML, CSS, JavaScript e Framework, Bootstrap. Conhecimento em Angular, JS, Oracle, Jet, WordPress. Mesmo e-mail, sabine.cassol@realcientifica.com.br. Lembrando que essas vagas elas ficam no programa gravado, elas têm uma data de validade, que no caso é 22 de janeiro, mas você pode entrar lá no site do Diário dos Campos ou no Facebook do Diário dos Campos e ver novamente lá as vagas. Próximo, está contratando aqui um analista administrativo e financeiro, experiência comprovada no cargo, bons conhecimentos em informática e ensino superior incompleto, ou seja, pode ser estudante. Então, mandar o currículo para contato@eloavitorino.com.br. A Eloá é uma profissional aqui de Ponta Grossa que trabalha com intermediação de mão de obra, muito boa, por sinal. Pode passar, por favor. Estágio de ensino superior na Águia, para quem está cursando administração. Então, conhecimento técnico pacote Office, não tem grandes exigências, né? E fala que seria bom comunicação, proatividade, organização, facilidade em trabalhar com o sistema ERP. Eles usam a TOTS, obviamente vão receber treinamento. vagas@aguiasistemas.com.br, próximo. Operador de solda, ainda na Águia também. Então veja, a Águia oferece um estágio para ensino superior e uma vaga operacional, que é a questão do soldador. Então precisa ter o curso de soldador e 2 anos de experiência. vagas@aguiasistemas.com.br, próximo. Hospital São Camilo está contratando técnico de enfermagem com experiência em centro cirúrgico. Então, aquilo que eu falei, se você não tem essa experiência, não adianta submeter o teu currículo porque você não vai ser contratado. recrutamento@saocamilopg.com.br, próximo. Vaga para secretária. Se você gosta da área odontológica, é uma clínica de odontologia, né, tem boa comunicação e é proativa, vaga para você. Requisito, conhecimento em pacote Office, que é o uso das ferramentas básicas de informática, o ensino médio completo. recrutamento@maibemaia.com.br. Próximo. Estágio de gestão da informação, superior cursando administração, contábeis, economia ou comércio exterior, segundo ou terceiro ano, para ter um tempo maior de estágio, né? arhvagascurrículo@gmail.com. A RH também é uma empresa privada aqui da cidade que faz intermediação de mão de obra, muito boa empresa também. Próximo. O supermercado Vitor tem várias vagas, então conferente, recebimento, repositor, encarregado de padaria, perecíveis, confeiteiro, várias vagas. Então, para enviar o currículo, é rh@supermercadovitor.com.br, pede experiência na função. A Ubner, que é uma fundição aqui em Ponta Grossa, tem uma vaga para mecânico de manutenção industrial, técnico completo em mecânica, mecatrônica e eletromecânica. Olha, esse requisito é a base de todos eles. Se você não tiver esse, esqueça. Mesmo com toda a experiência, não adianta submeter o teu currículo. recursosumanos@ubnerfundição.com.br, próximo. Dentro da Ubner ainda ficou desfocado, mas tem uma vaga para projetista mecânico, curso técnico em mecânica ou similar. Mesmo e-mail da postagem anterior, próximo. A Ubner está com várias vagas, então analista de custos, formação superior em ciências contábeis ou administração. Começa aqui, né? Se você não tem isso, e outro que é importante aqui embaixo é Excel avançado. Se você tem o Excel básico, não adianta, porque quando pede o Excel avançado é porque você vai ter que tirar
informações muito pesadas ali do Excel, que faz coisas que a gente nem imagina. recursosumanos@ubnerfundicão.com.br. Próximo. Dentro da Ubner ainda, técnico em fundição, curso técnico concluso, ele não especifica a área, porque em Ponta Grossa não existe um técnico em fundição, possivelmente técnico em mecânica. Próximo. Planejador de manutenção, formação em mecânica, eletromecânica ou eletrônica. Experiência em fundição é um diferencial, então se é um diferencial não é exigência básica. Próximo. A Job, que também é uma empresa privada aqui de Ponta Grossa, está com uma vaga aberta para contador júnior numa empresa multinacional. Conhecimentos indispensáveis, técnico contábil robusto, alinhado com o contexto fiscal contábil da empresa. Noções de ISO 9001, ISO 14001, que é gestão da qualidade e gestão ambiental, e FSC, rotinas em ambiente SAP, que é um software de gestão, um ERP. Então, formação superior em ciências contábeis, currículos para recrutamento, @rhjob.com.br. Pela certificação aqui, pode ser na área de papel ou madeira. Gran Finale está com uma vaga para várias vagas na área de informática, então analista de TI, atuação na solução e melhorias de infraestrutura, e analista de negócios usando o Proteus, que é um módulo da TOTUS. Então, os requisitos que tem ensino superior completo cursando nas áreas relacionadas de informática, né, e conhecimento nas áreas afins. RH Grupo Calpar, @calpar.com.br. Próximo, por favor. Vaga para o setor administrativo, formação em administração. A Gerar é uma ONG aqui em Ponta Grossa que trabalha junto com a Fundação Roberto Marinho na realização do programa de aprendiz legal. Então, requisito: comunicação, dinâmico, conhecimentos em Word, Excel, né? Formação em administração. Então, é um estágio para estudante de administração, supervisão.pg@gerar.org.br. Próximo. Loja MM, com uma vaga para auxiliar de logística, cursando logística, administração e áreas afins, ou seja, um estudante de ensino superior. talentos@lojasmm.com.br. Próximo. TS, Tech Solution, contratando projetista, desenhista mecânico, então vai trabalhar formação ensino superior completo em engenharia mecânica, desenho industrial ou áreas afins. rh@techsolutionbrasil.com. Então, essas foram as vagas dessa semana. Agradecer a todos que assistiram e que vão assistir, e lembrar que toda quarta-feira, 8h30 da manhã, estaremos aqui tratando sobre esse assunto que é importante e útil para todos nós: mercado de trabalho. Obrigado e boa semana a todos.